Ceará, Goiás e CRB vão entrar em campo hoje pela Série B, além do Botafogo também de Ribeirão. E, cara, muita coisa pode mudar na tabela. Todos esses três times que eu falei, Goiás, Ceará e o CRB, estão brigando por acesso. O Botafogo brigando contra o rebaixamento. Ceará e CRB estão lutando para se aproximar do G4, mas no caso do Goiás, meu irmão, o time pode voltar ao G4 hoje. Vamos entender quem é que pode perder posição, como é que isso pode acontecer, ver o favorito para os dois jogos da Série B hoje. Então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. 17ª rodada da Série B acabando hoje. Essa rodada começou na segunda-feira, né? Uma rodada de meio de semana. A gente vai ter Ceará e Botafogo e Goiás contra o CRB. A 18ª rodada da Série B já começa amanhã, né, com o jogo do Vila Nova. Vai ter pré-jogo desse jogo, vai ter o Prisma da rodada 17 amanhã aqui no canal também. Então não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber esses vídeos, né? Às vezes o YouTube não notifica direito, né? Então eu me chamo Diogo Cunha, cara, você que não me conhece, é um prazer que você esteja aqui no canal sobre futebol brasileiro, né? Estamos começando, né? O canal é novo, tem aí um ano mais ou menos. Então a sua inscrição é muito importante pra gente, né? Pro nosso time. E a sua curtida, meu irmão, tá valendo o dobro nesse momento, tá? O YouTube tá valorizando muito a curtida. Então se você gostar do meu trabalho, se você já é meu inscrito, eu te agradeço demais se você lembrar de deixar a curtida. Já tô te lembrando agora pra você já deixar aí e assistir o vídeo tranquilão, né? Um vídeo hoje, cara, que é sobre dois jogos muito importantes da Série B, que tá na reta final aí, né, de primeiro turno. Ceará e Botafogo vão jogar às 21h30, tá? O Ceará ainda não saiu 100% da crise que se meteu, né? Venceu aí na última partida, mas nos últimos jogos perdeu 3 e venceu 2, né? Se a gente puxar aí um retrospecto mais amplo, né, um retrospecto maior, os últimos 10 jogos do Ceará, ele perdeu 5, cara. Perdeu metade dos jogos. E venceu 4, obviamente, além de um empate, né? Mas aos pouquinhos ali, né? O time que era de Wagner Mancini agora passou para as mãos de Léo Condé. Aos poucos o Léo Condé vai dando a cara dele ali ao time do Ceará, vai colocando o seu jeito do time jogar, né? Os jogadores estão começando a entender como o Léo Condé quer. É o atual campeão da Série B, né? O Léo Condé foi campeão com Vitória no ano passado. E o Ceará vem aí de um triunfo muito importante fora de casa contra o Avaí, né? Um time, se o Ceará perdesse aquele jogo, a preocupação com o rebaixamento seria muito maior do que é hoje. O time está tentando retomar agora a sua força dentro de casa, onde o Ceará sempre foi muito forte, né? O Vozão sempre foi imbatível jogando no Castelão. Mas nessas últimas 2 temporadas de Série B aí, né, do ano passado e desse ano, o time tem deixado a desejar como mandante, né? E é isso que nesse ano tem dificultado a campanha de acesso, assim como dificultou na temporada passada, tá? Colar, né? Se o Ceará colar no G4 hoje, né, caso vença, vai precisar melhorar os seus números como mandante. Se quiser colar, precisa vencer dentro de casa, porque em 8 jogos dentro de casa só venceu 4, empatou 3. E tudo bem, perdeu só 1, é muito difícil vencer o Ceará, né? Perdeu só pro Santos, né? Foi o único jogo que o Ceará foi derrotado. Perdeu pouco, mas precisa vencer mais, né? Derrotas acontecem, né? O jogo contra o Santos foi um gol de falta, né? O Ceará até jogou bem, né? Não jogou mal aquele jogo, o segundo tempo principalmente, mas precisa vencer mais, né? Diminuir os empates e vencer mais. Hoje a preocupação do Ceará maior, né? A preocupação maior. Não tem como a gente enganar ninguém aqui, né? O torcedorismo, eu, Diogo, nunca vou enganar ninguém. A preocupação maior do Vozão é se afastar muito do Z4, né? Da zona do rebaixamento. Tem 4 pontos de distância ali para a zona do rebaixamento. Mas a gente também, né? Você que acompanha aqui o canal e tá sabendo tudo de segunda divisão, sabe como é que tá a tabela da Série B, né? Olha a tabela aí. A tabela tá muito achatada. Então, uma vitória do Ceará serve para afastar o time bastante da zona do rebaixamento, voltar a ficar tranquilo quanto a isso. E, cara, de quebra, né? Fica muito próximo do G4 outra vez. Ficaria a 2 pontinhos ali do G4, cara. O que seria algo importantíssimo, dado a crise que o Ceará se meteu, muitos jogos sem vencer aí, né? Derrotas importantes que o time teve, né? Situação muito importante, boa notícia aí para a torcida do Vozão. Lucas Rian, né, jogador recém-contratado, estreou no último jogo aí contra o Avaí, entrou no segundo tempo e melhorou muito o setor ofensivo do Ceará, né? Ele se movimentou demais, correu muito, mudou
o jeito de jogar, o ataque melhorou muito, né? O panorama ali se tornou um ataque mais móvel. O ataque do Vozão, ele inclusive participou do lance que ocasionou o escanteio, né, que deu a vitória para o Ceará. Então, assim, um cara que pode ser importante para essa reta aí, final de primeiro turno e para esse início de segundo turno. É um cara aí que chegou nessa janela de meio de ano. E, cara, o Ceará vai precisar realmente mudar coisas ali, né? Fatores novos como o Lucas Rian, né? Precisam entrar no Ceará para ver se o time vira a chave e consegue vencer mais jogos, né? O jogo de hoje é contra um time que é um jogo muito importante, mas é contra um time que não vive um bom momento, né? O Botafogo de Ribeirão, né? O Botafogo de São Paulo já teve o seu grande momento nessa Série B, né? Parecia que tinha encaixado, que ia brigar por coisas melhores, engatou 4 vitórias seguidas e contra times importantes, né? Venceu times difíceis, venceu o Sport, venceu o Vila Nova. Então, engatou 4 vitórias seguidas ali entre as rodadas 8 e 12, né? Venceu muitos times importantes, como eu falei, mas de lá pra cá, né? Desde essa arrancada, da rodada 13 até agora, foram 5 jogos com 3 derrotas e 2 empates, né? Então, o Botafogo voltou a jogar mal, voltou a ter dificuldade de ganhar jogos e o time não consegue mais desempenhar aquele futebol que tinha, né, ao longo dessa sequência de vitórias. O pilar era a defesa, né? A defesa estava realmente sendo pouco vazada, mas agora tá diferente, tá? O Botafogo voltou à zona do rebaixamento, só que se o time vencer hoje, sai da zona do rebaixamento, tá? Uma simples vitória tira o Botafogo do Z4, já que a Chapecoense já jogou e acabou empatando aí nessa rodada. Então o time tem a possibilidade de sair do lugar que ninguém quer ficar, né? Essa é a realidade. O Paulo Gomes, técnico aí do Pantera, tem problemas para escalar o time. O atacante Alexandro tá fora do jogo, tá? Não vai poder jogar, ele sentiu uma lesão na coxa esquerda contra o Brusque, saiu mancando no final do jogo, não vai poder jogar hoje. O Bernardo Chapo, né, o zagueirão, que sofreu um choque de cabeça. Aliás, cara, não sei se você tem reparado isso, cara, tem tido muito choque, todo jogo de futebol que eu vejo tem um choque de cabeça, né? Impressionante como esses embates têm sido mais frequentes no futebol, né? Muito choque de cabeça, é preocupante, né? E o Chapo não vai poder jogar porque ele tá no protocolo de concussão da CBF, né? Tem que ficar aí 5 dias sem jogar, né? E o meia Luquinhas, que foi recém-contratado, ainda não tem condição física de jogar, então o Botafogo segue sem o seu reforço. E o Herrera, né? O equatoriano, né? De 20 anos, novinho aposta do Botafogo aí, esse já pode estrear, apareceu no bid, né? Tá inscrito e pode jogar. Só que não viajou com a delegação. O Botafogo resolveu deixar ele treinando um pouco mais também, né? Conhecer um pouco mais o clube e os companheiros. Não viajou, não será hoje que ele vai estrear, apesar de estar regularizado. Mas tem notícia boa também para a torcida do Pantera. O goleirão João Carlos, que não jogou o último jogo, tá de volta. O zagueirão Luan Dias e o volante Matheus Barbosa, que eles estavam lesionados, treinaram normalmente e serão opção para esse jogo de hoje, tá? Retrospecto histórico aí entre os dois times na Série B. Eles jogaram 3 vezes na Série B. O Botafogo venceu 2, o Botafogo nunca venceu o Ceará e teve ainda um empate, né? O Botafogo nunca venceu o Ceará na história, tá? Teve mais um jogo entre eles aí, foi na Série A de 78 e o Vozão venceu também. Então, tabu aí, né? O Botafogo nunca venceu o Ceará na história. Cara, quando a gente analisa favorito para esse jogo, o Ceará tá encaixando, né? É aquela coisa que eu falo muito, acontece muito na Série B, né? O sobe e desce da Série B. O Ceará tá com a setinha pra cima, o Botafogo tá com a setinha pra baixo, né? A fase do Ceará é numa ascendente e o Botafogo tá numa descendente, né? Então, o time do Ceará, normalmente, né? Nas CNTP, aí, né? Pra quem gosta de química, num padrão ali, o time do Ceará é melhor que o Botafogo. Quando a gente vê fase, o Ceará tá retomando essa confiança, o Botafogo tá perdendo, joga dentro de um Castelão lotado com a torcida aí do Vozão, que deve estar lotado não, mas deve estar presente, como sempre está a torcida do Vozão, né? Tem o maior programa de sócio-torcedor aí da Série B, fica atrás só do Santos, né? E a torcida vai estar lá, o Ceará tem um time melhor, tá encaixando o Léo Condé, tá aprendendo melhor, tá conhecendo os jogadores, né? O Rian pode vir como titular, vamos ver se ele vai começar no banco como titular, mas tem dado muita dinâmica, deu muita dinâmica no último jogo pro ataque do Ceará. Então pra mim o Ceará é favorito com 3 raios contra 2, tá? O Vozão ainda não tá com essa moral toda pra ganhar 4 raios.
mas pra mim é favorito pro jogo de hoje. Inclusive, cara, se você vai nesse jogo de hoje ou no jogo do Goiás contra o CRB, já sabe. Filma lá a festa direto do estádio lá, filma a festa da sua torcida. Pode postar uma foto também, cara, o que você quiser, uma falta, filma um pênalti, filma aí uma música da sua torcida. É só postar nos seus stories no Instagram e me marcar, que eu vou repostar todo mundo que me marcar. Se você for lá agora no meu Instagram, tem stories de alguma torcida que me marcou. Tem stories do Maracanã ontem que eu fui, né? Fui no jogo do meu time. Filmei lá também, se você quiser assistir, tá lá no Instagram. Me marca na sua festa também, direto do estádio, que eu vou repostar todo torcedor que me marcar, como sempre eu faço, beleza? O outro jogo de hoje, pra fechar a rodada também às 21h30, Goiás contra a CRB. Cara, esse jogo há um tempinho atrás não seria considerado um confronto direto, né? O Goiás estava lá em cima, lá na ponta, o CRB estava lá embaixo na zona do rebaixamento, mas o Goiás é aquele negócio das setinhas, né? O Goiás caiu muito de produção, CRB subiu muito de produção e agora eles estão separados só por 2 pontos na tabela. O Goiás vem de um jogo que, cara, não tem outra palavra, um jogo heróico, tá? Jogou contra o Guarani em Campinas com um jogador a menos desde 1 minuto de jogo, cara. Ficou com teve jogador expulso pelo VAR com 1 minuto de jogo. Então jogou o jogo inteiro com 10, né? Tava perdendo até os 45 do segundo tempo e conseguiu virar o jogo, tá? Então, um resultado heróico. Goiás que vinha em crise, venceu de uma forma surreal, né? E jogos assim levantam a moral de qualquer time. A gente sabe que o time do Goiás é bom e a confiança voltando, a moral voltando. Pode ser o que faltava pro Goiás voltar aos trilhos. O time é bom, né? A gente já viu isso nessa Série B, a gente já viu o Goiás jogar muita bola, só que tava em baixa, né? Então agora volta para casa, volta para jogar na Serrinha, para tentar embalar de novo e entrar no G4 outra vez. Sim, Goiás pode entrar no G4 vencendo hoje de forma simples, 1-0, coloca o Goiás com 27 pontos, iguala o Novo Horizontino e vai passar em número de vitórias, né? Então o Goiás vencendo por 1-0, o CRB volta ao G4. É um jogo, né, do ponto de vista do Goiás para virar a fase e voltar aos trilhos, botar o trenzinho de volta nos trilhos, porque o Goiás está precisando, né, voltar para os trilhos. O time descarrilhou, né, perdeu 3 jogadores por suspensão também para o jogo de hoje, quando a gente pensa ali em esquema tático, né, jogadores importantes. David Braz, zagueiro, tá fora, né, o Marcão, volante, que é o vice-artilheiro da Série B, né? Um dos vice-artilheiros, tomou um cartão por reclamação no banco de reservas, meu irmão. Pelo amor de Deus, cara, jogador que faz isso deveria pelo menos tomar um esporro da diretoria e, se for reincidente, eu sou a favor aí de uma punição um pouco mais severa, né? Pô, tomar cartão no banco por reclamação, pelo amor de Deus, né? Ainda mais o Marcão, um jogador importante, tá fora do jogo por conta disso. O Rildo, o famoso Rildo estreando, foi expulso com 1 minuto nesse jogo. Foi ele, o cara que foi expulso com 1 minuto contra o Guarani, também desfalca o time. E vem agora o Goiás dessa forma enfrentar um time que vive uma fase oposta, como eu acabei de falar, né? CRB vive uma fase linda, né? Embalou 3 vitórias consecutivas na Série B, saiu da zona do rebaixamento e agora tá ali no bolo dos times que brigam por acesso. Então vencer hoje para o CRB significa, além de passar o próprio Goiás nesse confronto direto, deixar o CRB a 2 pontinhos do G4 e ainda com um jogo a menos, tá? Lembrando que o CRB ainda precisa jogar um jogo contra o Sport, que foi adiado lá atrás por conta da Copa do Nordeste. O CRB ainda tem um jogo a menos, ficaria a 2 pontos do G4 vencendo hoje. Mas tem um detalhe, tá? Tem um detalhe importante nessa fase do CRB. Essas 3 vitórias seguidas que o time tem foram dentro de casa. Foram no Rei Pelé, foram em Maceió, onde o CRB sempre foi muito forte, né? O CRB é um mandante muito forte, está invicto nessa Série B como mandante. E hoje vai encarar um fantasma que ronda o CRB nos últimos anos, né? Vai jogar fora de casa, né? Desde que o Daniel Paulista tem tido essa dificuldade desde a temporada passada, que é vencer jogos fora de casa. Ainda não conseguiu nessa Série B. Jogou 7 vezes fora de casa, tem 2 empates e 5 derrotas, né? É a campanha oposta de como o CRB tem, a campanha oposta à campanha de mandante do CRB, né? Cara, só fez 2 pontos como visitante, 2 pontos. Então, o time tá num desempenho pífio, não tem outra palavra. Desempenho do CRB fora de casa nessa Série B é pífio.
para quem quer subir, né? Que é o que esse time do CRB tem capacidade e pelo que ele foi montado, para brigar por acesso. É o terceiro pior visitante de toda a Série B, tá atrás de times como Brusque, como Botafogo, né, que são dois times que brigam ali para não cair. Eles fizeram mais pontos do que o CRB fora de casa. Então assim, é um desafio maior hoje, é uma montanha maior que o CRB precisa subir hoje, porque tem ainda esse tabu, né? Psicologicamente isso entra em campo, não tem jeito, né? Tem que voltar a vencer fora de casa, ainda mais, né? Essa montanha aumenta ainda um pouco mais quando você pensa que é contra um Goiás que é fortíssimo dentro de casa, né? Nos 7 jogos como mandante, o Goiás venceu 5, empatou 1 e só perdeu 1, que foi o último jogo ali contra a Chapecoense. Então é um desafio muito grande para o CRB de Daniel Paulista vencer e enfrentar o Goiás hoje, mas o time vem forte, vem embalado, vem confiante e vem com força máxima, tá? Vem muito preparado para esse jogo de hoje. Daniel Paulista não tem novos desfalques, tem o retorno do Simon, zagueirão, estava suspenso na última partida, tá de volta. O Chay, reforço do CRB, foi relacionado, foi inscrito a tempo e Daniel Paulista relacionou o Chay, deve ficar no banco de reservas, então CRB vem aí preparadíssimo para esse jogo para tentar quebrar esse tabu de não vencer fora de casa nesse ano. O retrospecto histórico entre os dois clubes dentro da Série B aponta 11 partidas entre eles, o Goiás venceu 8, o CRB venceu 3, eles nunca empataram na Série B. Uma única vez, na segunda fase da Copa do Brasil de 2019, o CRB e o Goiás empataram, foi para os pênaltis e o CRB passou nos pênaltis. Foi o único empate entre os dois na história, mas na Série B nunca empataram, beleza? Pro jogo de hoje, cara, quando a gente analisa favoritismo, é um jogo muito complicado, tá? Para você que gosta de apostar, cara, é muito complicado a gente analisar favoritismo nesse jogo. O Goiás é muito forte dentro de casa, o CRB é fraco, beleza, isso aí é um fato, né? O time do CRB tá jogando melhor do que o time do Goiás, né? Tem um time mais encaixado, tem um time mais confiante, porém, o CRB joga diferente fora de casa, pelo menos na maioria das partidas. Fez boas partidas fora de casa, principalmente na Copa do Nordeste? Fez, mas não é sempre que o CRB joga mal fora de casa, mas é a maioria dos jogos, né? Então, vindo de 3 vitórias seguidas, será que vai mudar? O fato é que jogando dentro de casa hoje, o favorito é o Goiás. São 3 raios pro Esmeraldino, 2 raios aí pro Galo da Praia. Vai ser um jogo muito parelho, vamos ver se o Goiás volta a jogar bem e vamos ver se o CRB consegue jogar bem fora de casa. Coloca aqui embaixo o seu palpite para os jogos de hoje, tá? As suas apostas aí, sempre fala aqui, né? Tá muito divertido aí, rapaziada, comentando sobre apostas nos comentários, mas se você for apostar, aposta pouco dinheiro só para brincar, vou brincar com vocês também. Se inscreve aqui no canal, tem mais vídeo hoje para rolar de Série A. Vou lançar vídeo de Série A hoje também, então se inscreve, ativa o sininho para receber esse vídeo. Série A tá pegando fogo também. Deixa a sua curtida. Cara, se você esqueceu de deixar a curtida, deixou pro fim, curte agora porque me ajuda muito, tá me ajudando demais. Então, muito obrigado por ter ficado até o finalzinho desse vídeo aqui comigo. Tu é muito brabo. Até o próximo, tamo junto, valeu e falou!